Amém. Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, né? Pai querido, Deus poderoso, muito obrigado, Jesus, pela nossa comunhão, pela nossa alegria que o Senhor proporciona. Glória a Deus. Todos os dias o inimigo vem, Senhor, com várias propostas, várias coisas, às vezes, que parecem tão inofensivas, né? Mas nós devemos ter discernimento e saber quando dizer sim, quando dizer não, né? Glória a Deus, aleluia, Pai querido, muito obrigado. Porque nós estamos sendo realmente testados, provados, né? Toda hora, todo minuto, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E com certeza o nosso coração quer te agradar, nosso coração está disposto a te agradar, a te servir, porque o Senhor nos chamou, glória a Deus, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe esta aula de hoje do pastor Lucas, Pai, que o Senhor possa estar inspirando ele poderosamente no dia de hoje. Glória a Deus, né? Vai que mistérios possam ser desvendados, revelados aí para nós no dia de hoje. Coisas que o Senhor quer falar para nós, em nome de Jesus. Pai querido, eu abençoo, Pai querido, eu peço que todos que o Senhor chamou para estar aqui, estejam aqui, que não haja nenhum impedimento das trevas, Pai querido, para nós estarmos aqui em comunhão, como igreja, em comunhão, como filhos de Deus, irmãos em Cristo, herdeiros juntos com Cristo, oh glória a Deus, Pai querido, das tuas bênçãos, né, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui poderosamente, individualmente, né, o Batista, abençoe o nosso amado João Batista, Pai, glória a Deus, o Senhor esteja abençoando, guardando a vida dele, né, também a mesma coisa, a irmã Dulcineia, abençoa a vida dela, Pai querido, que ela possa estar aqui crescendo espiritualmente junto conosco, que esse é o nosso propósito, esse é o propósito de Deus para a igreja, que é crescer espiritualmente, glória a Deus. Nos dê mais conhecimento para nós nos libertarmos, Pai, de todas as, sabe, todas as armadilhas, amarras e que o inimigo quer deixar a gente, né, Pai querido, na ignorância, né, que haja conhecimento do céu, do alto para nós, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, então, a irmã Dulcineia, a vida dela, família, Pai querido. Glória a Deus. E o pastor Lucas também. Abençoa a vida dele, abençoa a Liz, Pai, também. E todos que estão aqui, que fazem parte dessa noiva, dessa igreja, Senhor, que haja realmente grandes bênçãos, né? Eu peço que o Senhor derrame do teu sangue santo, Pai, sobre nós, em nome de Jesus, a unção do alto sobre as nossas vidas, e sobre cada um que faz parte aqui dessa noiva, Pai querido, né? Seja ricamente abençoado, ricamente, Pai querido, né? De todas as formas, de todos os tipos de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Muito obrigado. E assim a gente já te agradece, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje a gente vai falar sobre apostasia. Então, nós tivemos aqui na igreja, não vou falar o nome da pessoa, para não comprometer a aula. Então, que a ideia foi colocada de que existe uma condição que Deus salvou uma pessoa ao ponto de que não importa o pecado que ela cometa, ela está salva. E que ela vai arcar com as consequências. Essa situação, ela tem dois lados para ser analisado. Para chegar nessa conclusão final, eu vou falar de uma outra forma. Eu vou dizer primeiro o que é apostasia. Quando o homem pecou, ele se desviou de Deus. Quando Satanás pecou, ele se desviou de Deus. Então,
fundamentalmente, o pecado é o desvio de Deus. Ou seja, Satanás não aceitou Então, tem até uma pastora que diz que Satanás ama o pai, mas odeia o filho. Que ele quer ocupar o lugar do filho, como da criação. Isso é uma coisa tão estúpida, só porque Deus deu a ele um atributo de eternidade, ele acha que ele consegue antecipar Deus e substituir Jesus. Então foi uma loucura maligna, né? Que o inimigo caiu e fez com que criasse a desordem do cosmos, a desordem da criação. Então, qualquer coisa que Satanás tivesse feito, que fosse para tentar substituir Jesus por ele mesmo, seria pecado. Não é a coisa em si que ele praticou que seria o pecado, mas a intenção pela qual ele estava fazendo. E quando o homem come do fruto do bem e do mal, o homem não sabe muito bem da história, e ele não tem estrutura de conhecimento para saber o que era a serpente, a história da serpente, aquela coisa toda, então simplesmente ele ia obedecer a Deus, mas a Eva recebeu a informação do Adão e vacilou. Então eles eram inocentes e sem estrutura. Eles tinham capacidades maravilhosas, mas não tinham estrutura. É como pegar uma criança e mandá-la discutir com um doutor em física. Ela vai perder o debate. Então, mais ou menos foi essa proporção, né, que eu entendo que aconteceu o pecado no Éden. Então, o pecado no Éden ele teve uma componente de restituição, porque o próprio Deus criou o homem, né, nessa fragilidade toda, para a partir do nada, ou a partir do vazio, que é o homem, né, tornar ele um vaso e encher da presença de Deus. Então, esse é o propósito do homem. Os anjos são emanações de Deus que têm uma característica já divina, como um conteúdo próprio. Os anjos são diferentes dos homens porque eles já têm um conteúdo próprio. Eles podem, vamos dizer assim, se gloriar de que eles têm alguma coisa. Porque eles têm. Nós não podemos nos gloriar porque nós não temos. Só que toda a honra, toda a glória é dada a Deus, então os anjos, eles, para manter esse conteúdo próprio dele, eles têm que adorar a Deus. E como Satanás quis abarcar todo o conteúdo dele, que Deus deu para ele, sem ele merecer, vamos dizer assim, né? Foi emanação de Deus, e ele foi expulso do céu porque ele caiu fora do amor, né? Porque de todas as características que o inimigo apresenta, que imita Deus, a única coisa que ele não imita é o amor, né? Por isso ele não consegue perdoar, ele odeia o perdão, ele odeia a misericórdia, ele odeia as segundas chances, segunda, terceira, quartas e quintas chances que Deus dá para nós. E é até estranho, né, a gente tentar entender o inimigo, mas a gente percebe por aquilo que ele faz na Terra. Então, essa história que o homem traça através da evolução, eu comecei a perceber que é a própria história do diabo, através da materialização dele nesse mundo, tentando criar uma sequência de eventos que para poder ele justificar lá no final de que, o ponto de partida foi esse, não existe Deus, é tudo evolução. Eu fui conversar com um budista para pegar o evangelho, e ele começou a explicar o budismo para mim. Eu fazia pergunta para ele, eu falei, poxa, mas no budismo não tem salvação? Não. E quando você morrer, você vai para onde? Não, você volta aqui mesmo. Eu falei assim, mas qual a vantagem disso? Você não tem um criador? Aí ele ficou meio embaraçado e tal, um monte de inconsistências. E o que acontece? As pessoas querem viver uma espiritualidade e não analisam a espiritualidade que elas estão vivendo. Mas como que você consegue analisar uma espiritualidade? Quando você tem a palavra de Deus. Você tem que mergulhar na palavra de Deus, adquirir todas as consistências que ela traz e absorver ela a tal nível que você monta uma estrutura para analisar a metafísica da realidade. Ou seja, se uma palavra está sendo dita dentro do contexto, consistência da verdade.
Porque uma palavra, ela pode parecer espiritual. Paz, irmão Jefferson, primeira vez. A não ser que seja o filho da Sabrina, mas tudo bem. Então, uma palavra, ela pode parecer espiritual, ela pode ter poder, mas e não é de Deus, por quê? Porque não está na consistência do conhecimento de Jesus, do que Jesus é. Então, o que o Senhor quer de nós é que a gente conheça Jesus intimamente. Opa, hoje está dando. Hoje está prometendo, hein? Um monte de gente, glória a Deus. Então, vamos ver que ela demora para entrar, porque o celular às vezes dá um atrasozinho aí. Isso, entrou. Então, o que Deus quer de nós é que a gente tenha um conhecimento tão profundo de quem é Ele, de quem é a palavra, do que Ele fez, de como Ele é, que quando alguém soltar um engano, um ensino, a gente já reprova na hora. Mas não reprova pela literalidade, porque a literalidade de uma fala e uma literalidade da outra só dá debate, que é o que a gente viu aqui. Só debate de dois pastores e tal, não dá. Você tem que reprovar pelo fundamento, mostrando que o fundamento nega a Cristo. Se você consegue mostrar para o outro que está trazendo uma doutrina que o fundamento nega a Cristo, aí você derruba mesmo. Senão fica um debate, porque a gente tem muitas igrejas que cada uma acredita de uma maneira e de outra, mas isso é o bordado da toalha, não é a toalha, entendeu? É as pontas. Não? Então, não dá para você deixar de amar ou deixar de congregar com uma pessoa que, né, que determinadas igrejas têm alguns detalhes diferentes. Mas é a essência que faz com que a gente reprove aquilo que não é o evangelho verdadeiro. Então, ontem nós gravamos uma aula e eu expliquei algumas coisas. Então, baseado no que foi explicado ontem, eu vou detalhar mais aqui ainda. O vídeo ainda não subiu, então depois a irmã Odete, a irmã do cinema, não estava aqui, né? Quem foi que chegou atrasado ontem, pode assistir depois lá, ó, o início dessa conversa de hoje, tá? Bom, então vamos lá. Voltando aqui ao assunto. Então, a gente tem que absorver a palavra de Deus, ela tem que se tornar uma rede coligada. Todas as ideias estão coligadas. Amor, paz, longanimidade, benignidade, justiça, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, o livro de Apocalipse, tudo tem que formar uma estrutura. Essa estrutura revela quem é Deus e revela quem é Jesus. Né? Então, você começa a pensar com as categorias da consciência que Deus tem. E aí você consegue dizer se uma palavra pregada, ela é um evangelho puro ou não. Porque, às vezes, o evangelho de uma pessoa não é que ele está contaminado. Ele está incompleto. Ele não é falso. Ele é incompleto. E tem outros que é falso. Né? O motor é de borracha, o motor é de madeira. Entendeu? Então, essa é a distinção que a gente tem que aprender a fazer. E a gente só faz essa distinção lendo a palavra, meditando, relacionando, vivendo, sofrendo, subindo, descendo, caindo, levantando. Não tenho. Maturidade não tem remédio na farmácia que você toma um comprimido, no outro dia você já está maduro. E escola de maturidade é a própria vida, não tem assim uma apostila de maturidade que você compra numa livraria ou um livro de maturidade, né? Você pode ler muitos livros, muitas coisas, mas se você não passar pelos problemas, se não sofrer, não viver, não cair, não levantar, você não tem maturidade. E a maturidade vem com o tempo. Eu sei disso porque eu pego muitos alunos no primeiro e segundo ano que são cruzinhos, são crianças. Tem 20, 25 anos, mas são crianças, literalmente crianças. Aí eles fazem perguntas para mim, eu falo, filho, vai levar uns 10 a 20 anos para você conseguir encontrar solução para esse seu problema, porque isso aí está dependendo de quê? Maturidade. Não tem uma resposta para você pronta. Você vai ter que sofrer, vai ter que viver para encontrar a resposta. Então,
O irmão Jefferson é lá da sua casa, irmão João Batista? Ele está internado no hospital, eu mandei o link e ele entrou. Tá, que bom. Paz Senhor Jesus, irmão Jefferson, que eu não conhecia. Então, veja só. Aí vamos voltar aqui o ponto. Então, o homem, ele não venceu Satanás porque ele não tinha estrutura para combater contra o inimigo. Mas agora, com a história da humanidade, e com o evangelho que foi pregado, né, e a criação que Deus criou desde Adão até nós, com o desenvolvimento dessa história, está dando para os filhos de Deus uma estrutura para resistir ao inimigo no final dos tempos. Então, não, a tentação do Éden, ela não vai mais derrubar nós, né? Então, agora nós precisamos estar atentos. Desliga seu microfone aí que está dando eco. Desculpa, meu irmão. Paz e graça. Graça e paz. Amém. Desliga só o microfone que está dando eco. Então, agora nós vamos entrar num outro nível. O inimigo, como ele não... Ele tenta se atualizar. O inimigo tenta se atualizar, ele funciona como uma inteligência artificial, ele aprende com as coisas que ele observa de você. Então, se você fala uma palavra que dá corda para o inimigo, ele vai usar essa corda para amanhã te enforcar. Então, você, como a gente falou ontem, não fale coisas que criem estrada para o inimigo chegar até na sua casa. Porque o pecado, ele fede, e o diabo se aproxima por causa do mau cheiro do pecado. Ele não sabe o endereço, ele não pega assim, Rua José de Almeida, número 315, Bairro Alto, Curitiba. Entendeu? Então, o inimigo não vai na sua casa por causa do correio da rua e do bairro com o mapa da cidade. Ele vai por causa do cheiro do pecado. Então, o inimigo ele é atraído no mundo espiritual, o pecado tem mau cheiro. E quando você fala palavras que dão ao inimigo condição dele entrar na sua vida, seja palavra de maldição, seja de atribuição de poder, né, de construção de situações para ele vai usar aquela estrada. É claro, porque as orações são palavras abençoadas que a gente usa para que os anjos venham até nós pelas estradas criadas pelas palavras. Então, tudo é criado pela palavra, né? Assim como Deus criou os céus e a terra pela palavra. Então, Deus escolheu Jesus, né? De todos os atributos que Deus tinha, ele podia usar a mão para criar o universo, usar, sei lá, o sopro, mas ele usou a palavra. Então, ele escolheu como se manifestar como Deus. Satanás, ele era um querubim, que é um outro atributo de poder, de coisa, mas ele não era aquilo que Deus escolheu para manifestar a identidade de Deus, a glória de Deus, quem Deus é. Ele simplesmente era um servo, né, um anjo para cumprir um determinado papel, assim como os determinados anjos. Só que esse anjo, por ser muito bonito, muito isso, muito aquilo, e ele tinha uma característica especial em relação aos outros anjos, porque ele podia estar na terra e no céu ao mesmo tempo. Ele fazia esse trânsito da matéria para o espírito, então ele captava os louvores a Deus. Então e os outros anjos, tem anjos que não descem na matéria, tem anjos que podem se materializar, e tem anjos que não. Então, como ele tinha esse atributo, então ele achou que ele tinha essa bola toda, e quis ser igual a Deus, e aí nós caímos nessa história aqui. Então, eu hoje estou começando a perceber que essa história do Big Bang até agora, onde teve várias evoluções aqui, é a história do inimigo, porque quando Deus interfere na história, vem de cima, a história está correndo aqui como um rio, e Deus vem de cima e interfere na história, planta o homem no Jardim do Éden, que é uma história que já estava se desenrolando, o diabo já estava desenvolvendo um plano material, e aí Deus insere a história, manda Jesus e tal, e aí agora a igreja também vai ser retirada daqui, e essa história vai ser refeita no milênio. Bom, então, essa situação que nós temos agora, onde tem tanta
diversidade. O rapaz falou que tem 5.000 correntes budistas, né? A irmã Dulcinea, que tem contato com o mundo oriental, né, pode confirmar isso. Então, e como é que de todas as religiões orientais, só de budistas tem 5.000, tem as outras, hinduísmo, shintoísmo, né, islamismo, e além das várias vertentes do cristianismo, como é que você consegue descobrir qual é a verdadeira? O critério é bem simples. Todas as religiões que são esforço do homem chegar até Deus são falsas. Porque o homem entrou numa condição que ele não consegue chegar até Deus. Então, o evangelho é Jesus, Deus se fazendo carne e vindo até o homem. Então, esse é o diferencial do evangelho. E nós vamos com Deus não por ascensão espiritual, por alguma asepsia religiosa, de ficar em jejum, disso, daquilo outro. É graça e misericórdia. O que Deus faz ao longo da nossa história é usar das situações adversas para nos promover através do quê? Quando nós nos submetemos, nos humilhamos, nos rendemos, clamamos a Ele, adoramos, né, e obedecemos. Aí Ele faz você subir de nível espiritual. É diferente de você fazer um esforço que as outras religiões fazem, né? Tem religiões que até se chicoteiam para matar a carne. Isso não funciona. É uma mentira do inimigo. Porque o próprio ego está chicoteando ele mesmo para matar ele mesmo. Ele não vai conseguir. Todas as provas espirituais que mortificam a carne são dadas pelo próprio Deus. Tá? A gente coopera com Deus na obediência, na humilhação, na oração e, às vezes, no jejum, por algum esforço que é uma medida que Deus dá, mas não é a situação que se completa, é só com Deus. No próprio Salmo, não sei qual que é o Salmo, que fala, quem edifica a casa é o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que eles edificam. Então, quem são as casas de Deus? Somos nós. Então, nós não crescemos. O próprio Jesus falou que a gente não aumenta um fio de cabelo, nem aumenta um fio, e nem, né, a gente já pode até arrancar um fio, mas aumentar a gente não aumenta. E nem torna ele mais branco ou mais preto, naturalmente, né? Claro que se pintar, tudo bem, mas Jesus estava falando de tornar ele natural. Então, tudo é Deus que faz por nós, né? Porque nossa glória ainda não foi manifesta. Então, quando nossa glória se manifestar, aí talvez nós vamos fazer as coisas, porque já estamos em Deus, com Deus, né? Sendo um com Deus, aí Deus vai dar liberdade para nós fazermos as coisas. Mas agora, o que importa é se arrepender dos pecados, se humilhar, obedecer, ser fiel, né? E assim por diante. Então, as características da verdade são essas, né? Que você não alcança a verdade, ela te alcançou por Jesus. Tá? O evangelho verdadeiro é esse, ele te alcançou. E aí, pela palavra e pelo Espírito Santo, ele te ilumina para você compreender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né? Tem um salmo, ou é um provérbio que diz que o caminho de justo é como a aurora que a cada vez brilha até ser dia perfeito, né? É um versículo de Provérbios. Bom, então veja só, o nível de confiança e de amor que Deus quer nos dar é que Ele quer dizer para nós que uma vez que nós estamos unidos a Ele, nada vai nos tirar do amor dele. Então, em certo sentido, qualquer fraqueza ou queda espiritual não nos tira da presença de Deus, por pior que seja o pecado. Mas, por outro lado, se você voluntariamente abandonar Deus ou escolher estar fora de Deus, aí sim, né, você realmente perde a salvação. E a apostasia, que é o assunto da aula de hoje, né, para culminar, ela vai surgir como? Né? É claro que tem um monte de situações já prontas, né? Tem gente que vai blasfemar do sangue de Jesus, falar que o sangue é só conversa, que
Não existe esse negócio de sangue que purifica, que será sacrifício antigo, e que foi trazido para o cristianismo, e tal, aquela coisa toda. Então, vai ter esse tipo de conversa. Mas vai ter aquelas conversas mais sutis, né? Que é quando a pessoa conversa com uma pessoa que não tem o evangelho, e ela não tem consciência completa do que é o evangelho, e aí as teorias de uma outra religião, de uma outra ideia, fascina a pessoa a ponto dela achar que aquilo que a fala que aquela pessoa está tendo, né, é verdadeira. E, por algum motivo, ela é aparentemente melhor do que o evangelho que você está vivendo, do que o evangelho que você está aprendendo, porque não te exige tanto. Foi uma das desculpas que minha mãe deu para mim, que falou assim, teu Deus exige muito de você, o meu não me exige tanto. Então, é complicado, né? Discutir com a própria mãe nesse nível é complicado. Agora, veja só, tem aquela apostasia, que é essa que vai vir do próprio meio evangélico, que é quando as pessoas não conhecem suficientemente a palavra e, por incompleteza, vão errar, porque o evangelho delas está incompleto, ou porque tem acréscimos falsos, né? E nesses acréscimos falsos, as coisas desmoronam, porque a Bíblia fala que tem que estar firmado na rocha, a rocha é Jesus. Mas quando Jesus fala que tem que estar firmado nele, essa palavra ainda é um pouco caixa preta, você tem que abrir ela e saber o que Jesus está falando. Né? A comunhão com Jesus, ela tem que ser desejada, ela tem que ser invocada, ela tem que ser clamada e ela tem que ser buscada todos os dias. Por quê? Porque você já reconheceu que ele é a verdade. Você já reconheceu que ele é Deus, que ele é Senhor e Salvador. Então, o ponto de partida é saber que Jesus é Deus em carne. E aí, sabendo que Jesus é Deus em carne, fala assim, então eu te quero, Jesus, porque tu me amou primeiro, né? Tem o amor primeiro antes dele nos amar, porque a gente vai responder ao amor dele, porque ele já nos anteviu, porque Deus não é pego de surpresa, não tem ninguém assim que Deus fica, poxa, eu estou surpreendido com você, você me ama, nossa, que você me escolheu, que maravilha, eu estou até lisonjeado, né? Não, Deus não vai ser pego de surpresa. Ele nos escolheu primeiro, então nós estamos respondendo ao amor dele porque ele fez isso antes. Então o homem, ele não tem ação primária. O único que tem ação primária é Deus. Nós reagimos ou agimos em segunda instância, depois que Deus agiu sobre nós. Isso é muito bom, né? Porque isso dá segurança, né? Já pensou se você saísse de primeira e aí Deus fala assim, ué, mas não te chamei, o que você está fazendo aqui? Você ia cair do cavalo, né? Então, quando você vai para Deus, é porque ele já te chamou. A atuação não é primária. Então, você fica com confiança. Então, você entra na presença de Deus com carinho, com amor, com doçura, porque você só está respondendo a um chamado, né? Então, é isso. E essa... Ixi, está querendo cair aqui a internet. Tem hora que dá uma travadinha aqui. Opa, voltou. Então, essa apostasia, ela vai ter várias vertentes. E o segredo para não cair em nenhuma delas, já foi ensinado, já foi repetido, e eu vou repetir mais uma vez. É intimidade com Deus, é relacionamento com Jesus, é perguntar para Jesus, tem que ser o teu professor 24 horas. Pergunta para ele tudo que você quer saber. E não se importa com a resposta, ela vem. De alguma forma ela vem, ou por sonho, ou por revelação, ou por um passarinho, por alguma coisa. Tudo que você quiser saber, pergunte para Deus. Tudo, converse com ele. Mesmo que você não ache que ele esteja ouvindo. Faça um monólogo pela fé, sabendo que uma hora ele vai responder. Isso vai fazer. E outra, cada um de nós vai batalhar num determinado nível, né? E eu estou sendo testado em todo tipo de coisa, gente, pelo amor de Deus. Tem dia que eu sou testado em umas coisas e falo, de Jesus do céu,
Mas ainda tem isso no meu currículo para me passar nessa matéria? Porque eu sou uma pessoa muito preocupada com o problema do ser humano. E eu quero ser útil para ajudar qualquer tipo de pessoa. Então, por isso que Deus me coloca para sofrer todo tipo de coisa. Então, essa semana passada, eu tive um ataque de espírito de apostasia na minha mente. Meu Deus do céu, com blasfêmia, com tanta coisa. E aí, foi anteontem, não sei foi que dia que foi que eu dei aula, foi na quarta-feira. Foi. Não, foi na terça-feira. Teve reunião, eu fui lá, conversei com esse budista. Não consegui pregar a cruz para ele, falei de algumas coisas curiosas, né? Fiz um comparativo entre o budismo, né, e o evangelho para tentar despertar um pouco da atenção dele, porque lá no budismo eles procuram o eu superior, né, para observar a sua própria vida a partir do seu próprio eu superior. Eu falei, não, o nosso eu superior é Jesus. Aí eu expliquei para ele várias coisas, mas é o tipo de pregação assim, que às vezes parece que você quer convencer a pessoa pela lógica, mas eu estou percebendo que tem que ter aquele impacto do arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, foi a primeira frase que Jesus falou. Então eu estou clamando a Deus para eu poder fazer essa pregação do arrependei-vos, né? Porque o mundo está numa condição terrível, gente. Uma menina com um dragão tatuado desse tamanho, assim, enorme nas costas, outra tatuada com um anjo caído aqui no braço, tudo estudante na universidade, as meninas cheias de tatuagem. Se fosse o Assuero para escolher a Esther nesse mundo, se fosse para matar as tatuadas e deixar só as não tatuadas, ia morrer muita mulher, viu? Pelo amor de Deus. Porque quando o Assuero procurou a Esther, ele procurou a mulher mais bonita, mais doce, mais pura, né, e sem contaminação nada. Vai ver que as outras mulheres lá na Babilônia estavam totalmente destruídas, né? Então, é complicado. Eu até dei aula para uma aluna, parecia uma menina cristã, né? Ela se dizia cristã, tão docinha, tão amável, não sei para onde ela foi, voltou, agora ela é professora, o corpo todo tatuado. E mulher, braço, perna, a gente vê, né, quando ela põe o vestido assim, aquele braço, parece um halterofilista, né, aqueles caras que fazem academia, de tanta tatuagem. Eu falei, o que aconteceu com essa garota, Jesus? Como é que uma menina chega num nível desse, de inversão, né? Então, essas coisas a gente está vendo. A gente se assusta, eu me assusto, porque eu fico com dó, né, compaixão. Não sei qual foi a pergunta que Deus não respondeu para ela, não sei qual foi a atitude que ela não quis saber, qual foi a rebeldia que ela teve, eu não sei qual é o convívio dela, qual é o lar dela, a família dela, mas é só de ver aquela situação é doloroso, é doloroso. Então eu me preocupo em transmitir alguma coisa boa para os meus alunos, porque além da minha matéria, eu quero também pregar o evangelho e deixar uma marca no coração deles através da minha vida, né? Influenciar eles para que eles possam ter uma direção, né? Uma oportunidade de crer no evangelho. Sim, então agora voltando aqui ao assunto. Então nós estamos hoje, né, a ponto de entrar nesse combate, né? O que vai acontecer é que nós vamos dar testemunho e vamos ser perseguidos, mas combate de ideias não vai ser necessário. O que vai acontecer é pessoas sendo influenciadas por ideias, aceitando ideias como se fossem verdadeiras, e a gente tendo a resposta, tendo que, sei lá, clamar, procurar a pessoa, ou pedir a Deus para gerar uma situação para que a pessoa precise de alguma coisa, para que você vá lá, encontre aquela pessoa e dê a resposta. Porque tem muito evangelho, tem muita doutrina, tem muita coisa para desviar. E as pessoas não sabem
como discernir, né? Dentro do próprio cristianismo, eu falei ontem, né, que tinha a visão de Jesus, a visão de Paulo, a visão de Lutero, a visão de Calvino, aí eu vim mais recente, a visão do Caio Fábio. Para o mesmo versículo, para a mesma coisa, visões diferentes. E cada um reage conforme a sua época. Paulo, ele viveu numa época em que a apostasia era sair fora da lei que Deus tinha dado, da Torá. Então, ele tinha que fazer o evangelho convergir com a Torá. Lutero já viveu numa época diferente, que era o pecado dentro da Igreja Católica, pecado de roubo, de sexo, promiscuidade. Então, ele queria que a carne fosse extinta por completo, né? Para que anulasse aquela força da carne. Calvino já foi na época que já tinha avançado a reforma de Lutero e já estava mais adiantada, então os problemas eram outros, né? E agora, recentemente aí, né, de todos os teólogos que existem hoje da modernidade, o que tem mais expoente para você comparar historicamente com os outros é o Caio Fábio. Agora, tem lá nos Estados Unidos, né? Eu não procurei ninguém dos Estados Unidos, eu estava procurando aqui no Brasil. Né? E enquanto Jesus fala que você tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, mas Jesus não diz a que nível isso vai chegar, porque para cada pessoa vai ser um nível diferente, porque Paulo disse que aquele rapaz que teve relações com a própria madrasta precisava ser destruído na carne para salvar o espírito. Então, a carne dele tinha que ser destruída, mas nem todo mundo precisa passar por esse processo. Então, quando Jesus falou, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga, ele deixou aberto, né? Mas para o caso que Paulo estava julgando, ele deu ordem para Satanás destruir o corpo dele, porque ele baseou em quem? No livro de Jó, né? Quando ele deu a ordem para Satanás destruir o corpo para o rapaz ser salvo, mas o rapaz se arrependeu e foi recomposto na igreja lá em 2 Coríntios, ele até reconhece que ele foi muito duro. Na própria carta de 2 Coríntios, ele reconhece que ele foi muito duro com o rapaz. Mas ele se arrependeu e se reconciliou e abandonou aquela situação toda lá e tal. Bom, e aí nós temos hoje, né, um evangelho com tendência humanista. O que é um evangelho com tendência humanista? Um evangelho que tenta se preocupar tanto com o homem, com os problemas humanos, né, que ele esquece de buscar o poder de Deus, né? Então, ele explica as coisas a nível de psicologia, né? Tem um fundamento da renúncia de si mesmo, né? Como o abandono de qualquer coisa falsa, como o próprio Caio Fábio fala, que para ele a coisa não pode viver uma mentira, tem que abandonar o que é falso, tem que identificar o que é falso, mas talvez falte ainda a questão do poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus vai transformar a pessoa radicalmente. E esse poder de Deus, ele não é apenas uma argumentação teológica, ou uma argumentação existencial, né? Como o Caio Fábio fala, precisa ser algo sobrenatural. Tem uma componente sobrenatural em cima disso, que muitos pastores que são humanistas, e geralmente são pastores que têm tendência da esquerda, eles são mais humanistas, os da direita são mais legalistas, e os da esquerda são mais humanistas. Falta o poder de Deus. Falta a manifestação do poder de Deus como poder de transformação radical mesmo, de espírito, alma e corpo, a ponto de sermos transformados, como o brotado filho varão. Porque hoje, o nível de pecado e o nível de combate espiritual é tão alto que tem uma exigência, uma necessidade é aquilo que não pode ser de outra forma, de nós sermos transformados.
voltarmos a ter a mesma condição que Adão teve, uma amplitude espiritual maior para poder lidar com a demanda do nosso tempo, né? Que já é muito pesada, já está muito pesada. A tendência é se agravar, por isso que vai ser trevas completa, né? Quando diz trevas completa, porque só vai restar luz em nós. Nos ambientes não tem mais luz. Onde vai ter luz? Em nós, que guardamos a palavra, guardamos o conhecimento de Deus. E eu quero que vocês, quando você ouvir guardar a palavra, vocês entendam que Jesus, que é a palavra, tem que estar substancializado como pessoa dentro de você. Não como letra e escritura, mas como pessoa. Você absorveu tanto da palavra que substancializou a pessoa. Essa é a verdadeira vida em Cristo. É claro que nada vai ser contraditório ao que está escrito, mas existe um nível acima daquilo que você carrega como livro, que é quando tomarem as Bíblias, você está tão substancializado de Cristo, com mais ou menos como aquele filme lá, como é que era, o cara tinha que cruzar o país inteiro para levar a Bíblia para o outro lado, o livro de Eli, né? Ele era cego, e a gente só percebe que ele era cego lá no final do filme, né? E ele tinha decorado a Bíblia toda, mas ali no filme mostra decorar, né? Os islâmicos decoram o Corão, mas ele conseguiu deitar lá numa cama e começar a reproduzir tudo que a Bíblia tinha escrito, né? E começar a imprimir novas Bíblias, né? Lá no final do filme. Mas para nós é mais do que decorar, é viver, é estar encarnado. E encarnado com poder, né? Não só com poder, porque significa que além de você ter experimentado, provado e tudo, você adquiriu autoridade do Espírito para ordenar coisas no mundo espiritual e elas acontecerem. E é por isso que eu falo, e volto a repetir o que eu falei no começo, cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Até parece que eu sou o João Batista agora falando isso, né? E porque nós estamos entrando nesse nível agora. É claro, antes a gente pensava, falava e não prestava atenção no que a gente estava fazendo. A gente era como criança, mas agora não. Agora a coisa é séria. A gente pode criar situações muito ruins para nós mesmos se a gente falar besteira. Porque o poder está acompanhando nós agora. Nós já estamos quase numa adolescência, né, espiritual. Já não somos mais criança como menino, né, precisando de leite. Já estamos aí de arroz com feijão, papinha, arroz com feijão, né, para depois pegar alimento mais sólido. Carne assada, churrasco celestial, né, tá bom? Então essa é a palavra de hoje. E depois a gente discute mais sobre essa questão da apostasia. Porque é um espírito, tá? É uma mentalidade e a tendência é fazer a gente achar que tudo que a gente vive no espírito é imaginação. Basicamente é isso o espírito da apostasia. Amém? E alguém quiser comentar alguma coisa, pegar algum trecho que foi falado, perguntar alguma coisa, a irmã Sandra veio hoje, que maravilha, né? Glória a Deus. Pode falar, Michel. Amém. A aula muito maravilhosa, produtiva. Quando fala sobre esse tema, me vem na mente aquela parte que fala: no fim dos tempos amontoarão doutores para si mesmo. E a doutrina, eles vão rejeitar a doutrina da palavra de Deus porque vão amontoar comichões nos ouvidos. Porque as doutrinas são duras. Eles vão tentar relativizar a palavra. Sabe? Criar uma doutrina conforme o seu próprio coração. Conforme aos seus desejos. Porque a Bíblia, em vários pontos, ela realmente cria algumas bolhas que as pessoas podem criar.
Então a gente tem que tomar cuidado, que o tempo que fala na palavra de Deus é agora. É agora, literalmente. Por isso a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada para ensinar, para demonstrar, para corrigir, para toda boa obra. Que nós possamos aceitar em nossos corações toda a escritura que é divinamente inspirada por Deus. Igual você falou, tem evangelho pregado que é incompleto. Tem outros que igual você falou, é vaso de barro, outros é de madeira, outro é de palha. São poucos que são completos, que são de pedras preciosas, que está totalmente preparado para toda boa obra. Então, que nós possamos pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma, um evangelho que leva a pessoa à santidade, que leva as pessoas a Jesus, porque Jesus é santo. E o nosso objetivo é ser como Jesus é, santo e irrepreensível, no corpo, na alma e no espírito. Não somente no espírito, mas no corpo, na alma e no espírito. Amém? Deus, glória a Deus. Se alguém mais quer comentar? Amém. Glória a Deus, amém, né? No geral. Mas assim, só destacar mesmo, né, que o pastor Lucas falou, a questão realmente, o que a gente sabe, né, por discernimento espiritual, que o inimigo, ele sempre é muito sutil, as coisas dele são muito sutis, né? E realmente o evangelho, ele foi direcionado para o homem, né? Como o pastor Lucas falou, o humanismo. Né? A gente vê um evangelho humanista, voltado para o homem, né? Assim, querendo agradar o homem, né? Assim, sutilmente, tudo, né? Claro. Sempre falando de Deus, falando da palavra, mas sempre querendo agradar o ser humano, né? Agora a gente sabe que a verdadeira religião, né, não é sobre Deus, é sobre a redenção do homem, né? Como o homem pode, sair da natureza pecaminosa e voltar para Deus. É isso que a igreja, essa é a definição da igreja, né? É como a gente volta para Deus. Até a pastora Nilva gosta de falar, né? Como é que é? Não é sobre nós, o negócio não é sobre o homem, sobre nós, é sobre Deus, né? A proposta principal é Deus, é o que Deus fez por nós, como nós podemos voltar para Ele, né? Essa é a história verdadeira da igreja, né? É o que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus é a revelação de Deus, a revelação principal de Deus. Tem gente que gosta muito de revelação, né? Vive atrás de revelação. Mas a revelação principal está na palavra, é a revelação total de Deus ali. É a revelação principal que Deus deu pra gente, é a palavra de Deus, né? E a história, qual que é a história? A história é como nós podemos voltar para Deus, né? Não é sobre nós. Amém? Glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Os vídeos já estão lá no YouTube. Agora eu estou subindo mais o da última, do dia 3, né? Da semana passada ficou faltando da quinta-feira. E agora da terça-feira já vai subir para lá. Está no Telegram e no YouTube. Para assistir, quem puder assistir. No Telegram é Biblioteca da Igreja, é curso Buscando as Profundidades. Está lá todos os vídeos.
eles são divididos em duas partes, porque no Telegram não dá para colocar o vídeo inteiro. No YouTube é o vídeo inteiro. Sempre tem parte 1, parte 2, e às vezes até parte 3 ou parte 4, dependendo de quanto tempo a gente fica aqui. Tá? Eu acredito que os dons, né, que a gente vai ter, o principal de todos é a palavra, né? Por quê? Porque quando você fala algo pelo Espírito, aquilo vai acontecer. Pode ser ressuscitar um morto, abrir um rio no meio, pode ser qualquer coisa. Então, o maior dom mesmo vai ser a palavra. A autoridade da palavra. Vou falar, Angela. Hoje de manhã veio essa palavra que eu compartilhei até um pedaço no vídeo, de abacadabra. Eu achei tão interessante que eu acabei de compartilhar no grupo aqui da igreja, que é uma palavra em aramaico, o significado dele é maravilhoso, que fala que tudo foi feito por intermédio de falar. Então Deus criou tudo que ele falava e as coisas eram criadas. Nesse momento, igual o pastor Lucas está falando, que nós vamos entrar num tempo onde que a gente vai colher aquilo que a gente vai falar. Sabe? A língua colherá coisas que ela vai semear, igual a semente. Se você falar que a tua vida é uma bênção, que a tua família é uma bênção, que o teu emprego é maravilhoso, que Deus é maravilhoso, começar a falar coisas boas das pessoas, declarar coisas maravilhosas, que a palavra de Deus se cumpre na tua vida, tudo isso vai se tornar realidade. Mas as pessoas que falam, decretam coisas ruins na vida dos outros, isso vai ser uma tragédia. Porque Deus vai trazer a colheita conforme a pessoa decretar com a sua língua, ela falar. Que a palavra de Deus esteja na tua boca, no teu coração. Porque a palavra de Deus estando no nosso coração, a gente não vai pecar contra Deus nem contra ninguém. Porque a gente vai andar conforme a vontade de Deus, mas se o que tiver no teu coração for mal, então vai ser muito ruim a tua colheita. Que essa colheita seja maravilhosa na tua vida. Decreta a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, que ela, tudo se fez por intermédio dela. Olha, a tradução abracadabra, que eu coloquei aqui no grupo. Que maravilha! Olha a chave da bênção na tua vida. Olha a chave da virada. Está nas tuas mãos. Use-o para o teu bem, para o bem dos teus irmãos, para o bem da tua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos, mais alguém? Glória a Deus. Ó, se alguém não for mais comentar, vamos orar então. Vamos orar para agradecer, né? Alguém que pode orar para nós aí? Modete, quer orar para nós? Oi, tô aqui. A Ora pra paz, nós. amado. Amém. Ore para nós agradecendo aí, comente alguma coisa também. Às vezes alguém quer comentar mais. Então comenta tá. depois. Tá precisando, mas você tá na fila e não comenta?
Pois é. Vamos orar então? Bora, Glória a Deus. Ore. vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso advogado, nosso juiz amado, Salvador Jesus Cristo, nosso doce e amado Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, estamos reunidos aprendendo de Ti, Senhor, do Teu reino, aprendendo as coisas do Teu reino, que o Senhor tá dando, Senhor, para Teu Filho, para passar para nós. Muito obrigado por esse ensinamento, muito obrigado por as instruções que o Senhor está nos dando, Pai. Te agradecemos, estamos todos gratos a Ti, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nessa dimensão, Senhor, de conhecimento que o Senhor está revelando, que o Espírito Santo, o doce Espírito Santo está nos ensinando através do Teu Filho, Pai. Muito obrigado, só gratidão, gratidão, gratidão mesmo, Pai. Estamos felizes porque estamos, Senhor, queremos, Senhor, alcançar mais e mais nas profundidades contigo, Pai. Em nome de Jesus, revela ainda mais, Pai. Queremos aprender mais, porque, Senhor, o conhecimento, Senhor, nos liberta, o conhecimento nos transforma, Pai. Então, nós queremos ter conhecimento das coisas ainda que o Senhor olha para nós e vê que a gente não tem ainda esse conhecimento de coisas necessárias do Teu reino. Então, Senhor, passa para nós, através do doce Espírito Santo, o conhecimento, Pai, porque estamos aqui, somos Teus filhos, Pai, precisamos, Pai, precisamos de ter conhecimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, agora quero te botar na palma das Tuas mãos, cada um, Senhor, que aqui está, Senhor, cada irmão, Senhor, que aqui está na Tua presença. Coloca o Senhor, o pastor Jonah, pastor Anilvo, pastor Lucas, a Alice, Pai, coloco também o profeta João Batista, a irmã Sandra, o irmão Geraldo, a irmã Delícia. Eu chamo ela irmã Delícia. Senhor, coloca ele nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, cada um. Senhor, cerca com muralhas de fogo lá de cada um. Senhor, coloca, Senhor, anjos com a espada desembainhada. Coloca, Senhor, muralhas de fogo pelo chão, por cima, pelo telhado, Senhor, fogo, Senhor. E coloca eles dentro de uma roda de fogo, cada um deles, Pai, dentro de uma redemoinho de fogo, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha, Senhor, abrir, Senhor, a visão de cada um deles, meu Pai. A visão, a revelação, venha o Espírito da visão, o Espírito da revelação, os 7 Espíritos de Deus que está no trono de Deus, que venha sobre cada um dos Teus filhos, Pai, cada um deles que eu coloquei na palma das Tuas mãos agora, e o Senhor venha abençoar ricamente a área espiritual dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa muito, meu Senhor, o pastor Lucas, lá no seu local de trabalho, Senhor. O Senhor usa ele, Senhor, que são muitas almas sedentas, Pai. Em nome de Jesus, que ele seja muito usado, Senhor, para libertar essas almas, Senhor, do poder das trevas, das correntes malignas, Senhor, com as palavras, que as palavras que saiam da sua boca sejam como espada de fogo, Pai, que venha quebrar as algemas, Senhor, das mentes e dos corações que estão aprisionados, da alma, Senhor, dessas vidas, Pai. E onde que o Senhor for usar ele, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu decreto, Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, em nome, como está escrito ali em Mateus 18, Pai, que é ligado aqui na terra, será ligado nos céus, e eu ligo agora no céu junto com eles, Pai, que ele seja grandemente usado para resgatar essas almas, porque o Senhor botou ele ali em pontos estratégicos, Pai. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque o Espírito Santo já me revelou isso, Pai. É num ponto estratégico que o Senhor colocou nessas últimas horas. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha derramar toda a autoridade no poder do nome do Senhor, a autoridade que está no nome do Senhor, derrame sobre ele
com unção, Senhor, as unções, Senhor, de quebrar julgos, Senhor, as unções, meu Pai, que necessita, que ele precisa, Pai, derrama sobre ele a autoridade do sangue de Jesus sobre ele, Senhor, e seja derramado, e o Senhor use ele, Senhor, que principados e potestade, mortalidade que assola o meu dia, assola a meia-noite, demônios que estão usando essas vidas para aprisionar essas vidas, Senhor, use ele, Senhor, para quebrar todas essas algemas e amarrar esses principados territoriais, Pai, na vida dessas pessoas, e elas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus, Pai. E o Senhor vem abençoar a vida do teu filho grandemente, Alice, meu, circular dele, o carro dele, o seu veículo, Senhor, com muralhas de fogo, Pai. E abençoa em nome de Jesus, abençoa também, Senhor, cada irmão, Pai. Abençoa a pastora Nilva, toma tua filha nas tuas mãos, Pai. Está nas tuas mãos já, Senhor. O pastor Jones também, Pai. O circular dele com mulheres de fogo, Pai. Em nome de Jesus, usa também, Pai, tremendo como o Senhor está usando. Senhor, derrama chuva, Senhor, de mistério sobre a pastora Nilva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, as coisas ocultas, Senhor, dos teus mistérios, do teu reino, Senhor, venha se derramar sobre a pastora Nilva, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a vitória que está, Senhor, conquistada pelo sangue de Jesus, todas as vitórias em todas as áreas, Pai, venha se derramar sobre a pastora Nilva, a cura dela, Senhor, completamente restaurada, do alto da cabeça à ponta dos pés, Pai. Troca tudo, Senhor, o sangue dela, troca, Senhor, até os fios de cabelo da sua cabeça seja trocado. Troca, Senhor, os seus nervos, Senhor, cada órgão do seu corpo seja trocado por um órgão novo, Pai, em nome de Jesus, e restaura ela, Senhor, que ela seja jovem, rejuvenesce ela, em nome de Jesus, e expulsa toda enfermidade, toda seta, todo mal de enfermidade, em nome de Jesus, restaura completamente para a glória e honra do teu nome, para testemunho do teu nome, Pai. Assim que nós oramos agora, todos nós aqui estamos, Senhor, na tua presença, Pai, te pedindo em nome do teu filho, Pai, que nós estamos te pedindo, Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos também te apresentar, meu Deus, o irmão João Batista, Pai, toma teu filho nas tuas mãos, abençoa teu filho, Senhor, também, dando vitória a ele nas causas dele, Pai. Em nome de Jesus, abre as portas para ele financeiramente, Pai, abençoando ele, Senhor, financeiramente, trazendo situações para abençoar o teu filho, Pai. Em nome de Jesus, toca na sua saúde, dando vitória a ele, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrama também, Senhor, grandes bênçãos, Senhor, espiritual, o teu reino se derrame, Senhor, os mistérios do teu reino se derramem sobre ele também, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, meu Deus, pela vida do irmão Geraldo, Pai, do teu filho, como o Senhor tem usado o teu filho tremendo, Pai, toma nas tuas mãos, está nas tuas mãos o teu filho, Pai, que tu venha abençoar o teu filho, Pai, grandemente pelo seu local de trabalho também, como ele está sendo, Pai, um instrumento nas tuas mãos, nessas últimas horas, dessas almas que estão, Senhor, que vem até a ele, que ele é uma árvore frutífera, Pai, que ele venha comer esses frutos, Senhor. Que o irmão, Senhor, é uma árvore cheia de frutos, e ele venha, Senhor, saciar, Senhor, cada alma que chegue até a ele, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que ele seja vitorioso, Pai, em nome de Jesus, no teu reino, Pai, eu busco no teu reino, Senhor, eu ligo nos céus agora esta oração, essa súplica, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar ele tremendo, Pai, em nome de Jesus. Abençoando a sua casa, Senhor, abençoando a sua família, todos os da sua casa, Senhor, em nome de Jesus, cerca eles, a casa dele também, Pai, com mulheres de fogo, Senhor, colocando os teus anjos lá, Senhor, livrando, Senhor, e trazendo as bênçãos que ele precisa, Senhor, que está já decretada para ele no teu reino. Traga a existência, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero te apresentar também a irmã Sandra, Pai. Tu conhece a tua filha, está na palma das tuas mãos, Senhor. Abençoa ela grandemente, dando vitória para ela, Senhor, na casa dela, no lar dela.
Senhor, dando vitória à sua família, Senhor. Em nome de Jesus, eu ligo essa oração nos céus agora. Tu conhece a tua filha, tu sabe o que ela precisa. Pai, em nome de Jesus, eu agora derrama sobre ela, Senhor, as bênçãos do céu, as bênçãos espirituais sobre a sua vida, Pai. Em nome de Jesus. E ela seja grandemente abençoada, Senhor, com as bênçãos do teu reino, espiritualmente, Senhor, para a tua filha, Senhor, os dons, os mistérios de Deus na sua vida, Pai, em nome de Jesus, que é a maior riqueza, como o Senhor tem falado, que é o teu reino e a tua justiça, Pai, despedaçando todo o jugo do inferno com a tua justiça, com a tua espada de fogo, Senhor, a favor dela, Senhor, guerreando, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso general de guerra, e o Senhor vai guerrear suas guerras, Pai, dando vitória, marchando na frente dela, dentro do lado dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, dando vitória nas causas da tua filha, Pai, em nome de Jesus, abençoando todos da sua casa, Pai, em nome de Jesus, dando vitória. Também te apresento a irmã Delícia, Pai, nas tuas mãos, abençoa a sua casa, abençoa a sua vida, Pai, grandemente. O Senhor já usa a tua filha grandemente, Pai, então usa mais e mais, Senhor, derrama mais e mais do teu poder, da tua unção, da tua graça sobre a sua vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, dando vitória, Senhor, nas causas da tua filha, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dentro da família dela, Senhor, dando vitória de salvação, de libertação, de transformação, de portas abertas, Senhor, em nome de Jesus, de abençoar financeiramente, Senhor, dando saúde, Senhor, por os que estão, Senhor, precisando de saúde, Pai, em nome de Jesus, Senhor, imuniza seu corpo contra as cetras, enfermidade, os dados inflamados malignos, coloca o manto de proteção sobre a vida da tua filha, que ela é intercessora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca muralhas de fogo ao redor da tua filha, coloca ela dentro de uma muralha de fogo, Pai, em nome de Jesus, coloca anjos, meu Deus, específicos, meu Pai, de guerra, Senhor, para guerrear pela tua filha, Pai, as causas dela, em nome de Jesus, eu ligo esta oração nos céus agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que é o nosso Salvador, nosso Rei, nosso mestre, nosso general de guerra e o doce amado Espírito Santo. Estamos gratos a Ti, Senhor, por tudo, Pai. Talvez ficou alguém quer orar? Acho que não. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou parar a gravação aqui, então, vocês podem continuar.